Oi, pega seu café que hoje a gente vai conversar. E para de julgar minha câmera, que é a que eu tenho pra hoje, entendeu? Bom, já tem um tempo que eu tô com várias ideias, roteiros pra gravar alguns vídeos só falando aleatoriamente com vocês sobre alguns assuntos que tem estado na minha cabeça, no meu coração, mas como sempre eu me enrolo muito pra começar as coisas. E eu só decidi não enrolar mais, esse não tava num roteiro dos que eu já escrevi, mas foi algo que tá muito forte no meu coração e eu sinto que se eu não gravar isso agora eu não vou gravar nunca e vou perder o time. Então, vamos lá, vamos pra nossa conversa com o café. E o tema de hoje é amor. Olha só, a última romântica. Só que não. Enfim, a gente tem uma tendência muito grande de achar que o amor é o que sustenta tudo, sustenta o nosso relacionamento, que nos faz mais fortes, nos faz melhores e na real é bem isso mesmo. O amor faz a gente ficar mais consciente, mais insistente, persistente, todos os tentes aí que tiver de bom. A gente se torna pessoas melhores quando a gente ama, quando a gente vive o amor. Isso nos dá uma motivação muito grande para fazer as coisas, para mudar coisas que a gente não mudaria sozinho. Mas a questão é, o que tem essa impressão? É que a gente entende ela de uma forma meio errada. A gente acha que é sobre o quanto a gente ama. Mas o que eu tenho entendido ultimamente é que é sobre o quanto a gente se sente amado. E tem muita diferença nisso. Pode parecer que não, mas tem, sabia? Eu ganhei essa canequinha muito linda da minha roommate, Ana Luísa, que morava comigo, da família dela. Muito bonitinho. Voltando. É uma interpretação errada de como o amor pode mudar a gente. E eu tava pensando muito nisso mesmo nos últimos tempos, porque eu tava lendo João. E eu fui pensar sobre o momento da crucificação de Jesus, sabe? E Jesus tinha uma multidão que caminhava com ele. Uma galera, centenas, milhares, não sabemos, mas muitas pessoas seguiam Jesus e caminhavam com ele para ver os milagres, para ver tudo que ele fazia, etc, etc. Dentro da multidão, ele tinha 70 discípulos que eram mais fixos ali, estavam com ele, mas aproximadamente 70. Dentre os 70 tinham 12, que eram os apóstolos, quem ele ensinava assim diariamente, tinha tempo junto, que realmente vivia junto. Dentro dos 12, ele tinha 3, que eram os mais chegados, né, os brothers mesmo, choro com vocês, estamos juntos. E dentro dos 3 ainda tinha um que era aquele em que Jesus se recostava, sabe? Encostava o ombro e chorava. E João é esse cara que passa o livro inteiro, tipo assim, se auto-intitulando discípulo amado, né? E não quer dizer que os outros não fossem, mas ele teve um entendimento muito grande do quanto ele era amado. E ele passa o livro dele inteiro falando isso, João, o discípulo amado por Jesus. E quando a gente olha para o momento da crucificação de toda essa galera que caminhou com Jesus durante esses 3 anos, o único que esteve lá, né, além da mãe e a outra Maria e tudo mais, o único que continuou, que persistiu no momento mais difícil foi João. Tipo, dos apóstolos, ele era o único que estava lá. E eu comecei a pensar sobre o que fez ele persistir em estar nesse momento. Inclusive, eu assisti uma ministração muito legal do Douglas Gonçalves sobre isso. O que fez ele persistir em estar no momento mais difícil? Tipo, ele tinha motivos para fugir, como todos os outros apóstolos, para não estar ali. Ele estava sob risco de ser morto também, de ser procurado. E outra coisa, é muito difícil você ver alguém que você ama numa situação dolorosa. Tipo, você vê o seu melhor amigo ser rasgado numa cruz. Tipo, não é uma coisa que eu queira assistir. Mas o que fez ele estar presente, apesar disso tudo, não era o quanto ele amava Jesus, mas o quanto ele se sentia amado. Tipo assim, ele tinha uma noção muito grande do quanto o sentimento que ele tinha era retribuído. Na verdade, não retribuído, né? Porque Deus nos amou primeiro. Então, ele se sentia muito amado. E isso deu a força que ele precisava para estar no momento onde ninguém queria estar. Tipo, eu não ia querer ver uma pessoa que eu amo muito sofrendo, mas se eu entendo que essa pessoa me ama muito e eu serviria de qualquer tipo de consolo ou de suporte pra estar junto ali, eu iria, mesmo que doesse em mim, se isso fosse algo importante pra aquela pessoa. Eu ia continuar persistindo em estar junto, mesmo nos momentos difíceis, mesmo naquilo que eu não queria fazer parte, sabe? Uma dor que eu não queria assistir. E eu comecei a pensar sobre isso na minha vida, sabe? Tipo, aplicação pessoal e tudo mais. Eu andava muito sozinha quando eu era adolescente, eu passei por uma depressão.
É um processo depressivo bem intenso. E eu lembro que eu acordava todos os dias querendo não acordar. Tipo, a minha vontade era algum dia acordar e não estar mais aqui. E eu pensava muito nisso, eu tinha pensamentos fortíssimos, assim, suicidas, até que eu caminhava sozinha, lembra? Tipo, eu não tinha essa concepção do quanto amada eu era. Eu amava muito, muitas pessoas, mas isso não me sustentou. Porque na minha adolescência eu cheguei a tentar dar cabo da minha vida. E o que mudou de lá pra cá? Claro, eu fui curada da depressão e tudo mais, mas eu ainda passo por momentos difíceis. Só que a diferença é que eu não ando mais sozinha, eu ando em bando. Tipo, eu tenho amigos e eu me sinto extremamente amada por eles. Tipo assim, eu vejo nas ações de cada um o quanto eu sou amada, e isso me sustenta. Tipo, mesmo em dias difíceis, quando eu tenho algum rebote, tipo assim, as minhas emoções estão completamente abaladas, eu tô cansada, eu tô com dor, eu tô, assim, qualquer coisa que esteja acontecendo, tipo, o fato de eu saber o quanto eu sou amada e ter demonstrações desse carinho, permitir que as pessoas me demonstrem o quanto elas me amam, tem me sustentado. De verdade, tipo assim, tem me feito passar pelas crises, pelos problemas de uma maneira muito mais leve. E isso é muito precioso, porque a questão de você ser amado, tipo, às vezes a gente entra num ambiente de que, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô tão sozinho. Mas também tem a parte de que você precisa se abrir e deixar que as pessoas demonstrem isso, sabe? Que elas demonstrem pra você que elas te amam. Se você se fechar no seu mundo, se isolar e achar que só você e Deus já é o suficiente, primeiro que você tá errado. Segundo que não vai resolver nada. Tipo assim, porque o fato de você amar as pessoas e amar a Deus não te sustenta. O que te sustenta é, como eu falei, você ter essa consciência do quão amado você é. E permitir, não se sabotar nas suas relações, permitir que as pessoas te amem, sabe? E quanto a essa parte de se sabotar, de eu e Deus é suficiente, Deus é meu melhor amigo. Cara, eu aprendi isso esse ano com o meu pastor Daniel Zimmermann, e isso fez uma baita de uma diferença na minha vida. O próprio Deus descia dos céus para caminhar no jardim com o homem, todos os dias ao entardecer. Ele era a companhia de Adão. O próprio Deus se relacionava diariamente com ele. E em dado momento, Deus olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só. Mas como assim? Ele estava só? Ele estava na companhia do próprio Deus, cara. Tipo assim, quer companhia melhor que essa? A questão é que Deus não nos fez para se relacionar, para nos relacionarmos apenas com Ele. Deus nos fez com essa necessidade de interdependência, de conviver com os outros, de entregar e receber. O próprio Deus caminhava com o homem, olhou pra ele e disse: ele tá sozinho, solitário, ele precisa de alguém. E aí você, o alecrim dourado, não precisa de ninguém, precisa só de Deus. Até Deus olhou pra você e falou: você não pode caminhar sozinho, eu te fiz pra se relacionar. Sabe? Então, a gente precisa ter pessoas que tenham acesso ao nosso coração. Sabe? Nós precisamos ter pessoas em quem a gente confia. A gente se fecha muito no nosso mundinho e fica assim: as pessoas não são confiáveis. Eu não posso confiar porque todo mundo me machucou. Primeiro, que muitas vezes a gente se machuca por conta das nossas próprias expectativas. A gente se frustra não por causa do outro, mas pelo que a gente esperava do outro, e muitas vezes o outro não faz nem ideia do que a gente estava esperando, porque a gente não se comunica. Segundo, uma coisa que a minha mãe sempre me falou: coração partido, quem reconstrói é Deus, não é você. Claro que a gente tem que ter cuidado, tem que ser atento, mas se você viver em autodefesa, preparado para atacar, porque você está se protegendo, na verdade você pode estar se protegendo dos seus melhores amigos, de alguém que poderia ser o seu João, como João foi para Jesus, mas você deixa ele lá na multidão porque você está com medo de se machucar. Talvez você esteja se protegendo do amor da sua vida porque alguém te machucou e aí você não quer se relacionar mais. Sabe, isso foi uma coisa que minha mãe me falou, eu tava super fechada, né, e tava conhecendo o meu namorado na época, que era amigo, e eu não queria dar abertura pra ele, e minha mãe falou: para de ser boba, como que você vai conhecer ele se você não deixar ele se aproximar? Ele não é quem te machucou, ele é outra pessoa. E às vezes a gente faz isso com nossos amigos, nossos irmãos. Tem alguém que tem potencial pra ser, sei lá, seu best da vida, entendeu? Pra mudar, te ajudar a mudar tudo. E você só não deixa essa pessoa entrar por medo de se machucar. E aí você continua machucado, você continua sozinho e você continua não crescendo, porque você não entendeu que você pode e deve ser amado. Então essa foi uma longa reflexão sobre amor, mas é algo que tem realmente passado pela minha cabeça. Tipo, o que mudou
drasticamente da Anne de 2019, 2018, que tava muito mal, pra Anne de 2024 eu não ando mais sozinha. E é muito mais fácil quando você não tá sozinho, sabe? Então talvez muitas coisas estejam travadas porque você não se relaciona. E existem muitas chaves importantes pra nossa vida que estão na vida de cada um que passa por nós. E chaves que a gente vai entregar pros outros também, destravarem a vida deles. As maiores decisões que eu tomei no último ano pra cá foi Deus falando comigo através dos meus amigos e das minhas amigas. A minha vida mudou completamente, o meu curso, minha graduação mudou, não é a mesma, o meu trabalho mudou, não é o mesmo, tipo, a minha forma de enxergar, tudo mudou. E isso precisou de pessoas para abrirem os meus olhos e para trazer de maneira mais clara aquilo que eu não estava entendendo sozinho. Deus estava se comunicando comigo, mas eu não tinha entendimento o suficiente e não tinha coragem suficiente para seguir o que ele estava falando comigo. E a partir do momento que eu tinha pessoas ouvindo, falando comigo, me ajudando a entender e me encorajando, eu tive coragem de fazer as mudanças que eu precisava fazer. Inclusive, o YouTube é uma delas. E há muito tempo eu pensava sobre isso, eu sentia que era pra eu vir pra cá conversar, cantar por aqui, e eu tinha muita vergonha, tinha muita insegurança, e agora eu só tô fazendo o que Deus me pediu pra fazer e o que os meus amigos me encorajam a fazer também. Então, é isso. Antes de tentar ser o último romântico, ai, como eu amo todo mundo, tenta entender o quão amado você é. É isso.